Então, pessoal, hoje a gente vai entrar aqui no sistema tegumentar, tá? É um sistema bem simples, a partezinha complicada vai ser a parte de sensibilidade, né? O somato sensorial. Mas eu acho que nessa parte a gente entra amanhã. Mas de anatomia, das funções fisiológicas básicas, aí vocês conseguem tirar de letra, eu acho, né? Estão conseguindo ver? Que eu tô achando meio embaçado hoje. Eu mexi ali no foco, mas não tá aparecendo não, tá bom? Então, o sistema tegumentar, ele se refere à pele e, obviamente, aos anexos da pele, né? Então, a pele é um órgão, o maior do corpo humano, né? Aberta, a gente tem aí cerca de 2 metros quadrados desse órgão, formado por um grupo de tecidos, tá? Não é uma única camada de tecidual que forma a pele. Então, a pele não consiste em uma fina camada que serve de revestimento ao nosso corpo. Ela tem funções complexas no organismo, juntamente aos seus anexos. Então, as estruturas anexas da pele são quais? Os pelos, as glândulas sebáceas, né, que tem a função de produzir o sebo, é isso que nos confere a oleosidade no cabelo, né, no próprio corpo. As glândulas sudoríparas, que produzem suor, e as unhas, né, que estão chamadas também de lâminas ungueais, tá? O termo correto para as nossas unhas. Então, as funções do sistema tegumentar são revestimento e proteção, delimitando o meio interno do meio externo e agindo na proteção física, proteção mecânica, ou seja, contra impacto, contra atrito, né, contra choque, do que está abaixo dela. Então, além, a gente tem, vocês sabem, né, os ossos funcionando como esse aspecto de proteção, a caixa torácica, o crânio, mas a pele também tem essa função de proteção, porque essas camadas dela também vão funcionar protegendo mecanicamente o organismo, tá? Além disso, também tem um papel na proteção imunológica. Vocês sabem que ela vai funcionar como a barreira física primária da nossa imunidade inata. Então, para que o organismo não consiga entrar no nosso corpo, ele não passa através da barreira primária. Ele só passa se o quê? Se a gente tiver uma lesão nessa barreira, ele consegue ultrapassar. Além disso, a gente tem também que nós temos células presentes no sistema tegumentar. A gente viu que a nossa resposta secundária da imunidade inata é o quê? Ela é referente aos macrófagos. Por quê? Porque eles estão localizados lá na derme, né? Então, assim que algum micro-organismo ultrapassa a barreira primária física da pele, ele conseguiu entrar, mas ele já consegue entrar em contato com uma célula combatente do sistema imune, que no caso é o macrófago, que fica ali localizado na derme. Então, ela tem também um papel de defesa imunológica, também vai atuar na proteção contra a radiação solar. A melanina, que é produzida pelas células melanócitos que existem na nossa pele, ela também tem esse papel. Ela impede a penetração da radiação ultravioleta nas camadas abaixo da pele. A gente viu na aula de genética, na semana da competência de genética, que a radiação ultravioleta ela é capaz de desencadear mutações no nosso material genético, e aí as mutações elas podem acarretar em vários problemas, né? Então, a gente tem que impedir que essas radiações atinjam essas células mais profundas, que possam afetar os nossos sistemas. E a barreira de proteção para que isso aconteça é a barreira da melanina que existe, que é produzida pelos melanócitos da nossa pele. Além disso, também atua na proteção contra a desidratação. Ela impede a perda de água desnecessária. Além dos melanócitos, das células de defesa, nós temos vários queratinócitos, né, que produzem o quê? Queratina. E essa queratina é uma proteína que ela é impermeável à água. Por ser impermeável à água, ela não permite que a água seja perdida com facilidade para o meio. Então, ela impede a desidratação também do organismo. Também atua na proteção contra variações de temperatura, como a transpiração, né, que vai resfriar o organismo que está superaquecendo. Quando a gente está fazendo exercício, a gente sua, por quê? Né? Porque a gente começa a ter as glândulas sudoríparas produzindo suor, liberando nos poros para atuar nesse resfriamento do organismo e impedir o nosso superaquecimento. Além disso, também forma uma camada de ar quente entre os pelos para manter a temperatura do corpo. Então, quando a gente está com frio, os nossos pelos, né, a gente tem um arrepio, né, eles ficam lá eriçados.
Por que isso acontece? Porque quando eles se eriçam, eles vão conter uma camada de ar entre a pele e eles eriçados. E isso ajuda a manter a temperatura do corpo, porque o ar ele não tem uma condução térmica tão ótima quanto outras estruturas. Então ajuda aí a estabilizar a temperatura do corpo, para que a gente não perca calor muito rápido e acabe aí tendo danos no organismo. Além também de ser uma estrutura, na sua segunda camada, que a gente vai ver que é rica em vasos sanguíneos. Então, quando a gente tem aquelas sinalizações, inclusive que a gente viu lá no autônomo, quando esses vasos, né, eles vão ali para a extremidade da pele, é para que a gente perca calor mais facilmente para o ambiente. Então, isso ajuda a resfriar o organismo. Da mesma forma, quando a gente está no frio, que a gente quer guardar, acumular o calor, esses vasos, eles comprimem, eles saem das extremidades, para quê? Para que a gente não perca esse calor pelos vasos sanguíneos com tanta facilidade, tá? Então, ajuda no controle da temperatura e também sintetiza o primeiro precursor da vitamina D. Lá naquela aula anterior que a gente viu a calcitonina, a gente viu todas as fases, né? Até que se sintetize a vitamina D finalmente. E a primeira etapa é o quê? É a substância que fica localizada na nossa pele, que através da radiação solar, ela é convertida no primeiro precursor da via biosintética da vitamina D, tá? Então, ela também tem essa função, a vitamina D, que tem a função de aumentar, né, a absorção de cálcio nos intestinos, nos rins também, ou seja, favorece a saúde dos ossos. E, por fim, nós temos a função sensorial. A nossa pele, ela recebe estímulos do ambiente e responde a eles. Por quê? Porque existem inúmeras terminações nervosas na nossa pele e ela constitui um dos 5 sentidos, especificamente o tato, fazendo parte aí do sistema somatosensorial. Então aqui, ó, vocês veem, né, daquela exposição que tem, né, que eu acho linda aquela exposição. Teve uma vez lá em Fortaleza, mas eu não fui, porque era caro demais, aí eu desisti, mas eu acho tão bonito. Aí aqui vocês veem a pele, vejam como realmente é enorme, é o maior órgão do corpo humano. Aqui é a estrutura básica da pele, nós temos a epiderme, a derme, por baixo a hipoderme. Aqui são as estruturas anexas da pele, tá? Nós temos os pelos, o cabelo também, tá? Tipo de pelo. Nós temos as unhas, né? Ou ungueais. Temos as glândulas sudoríparas écrinas, que desembocam direto em poros que existem na nossa pele, ou as apócrinas, que desembocam nos pelos, né, na estrutura dos pelos, e assim saem pelo poro por onde sai o pelo. E temos as glândulas sebáceas, que produzem o sebo, a cera aqui, que impede que esse pelo fique ressecado e fique se quebrando, uma vez que ele tem função de proteção, tá? Os pelos, eles não vão só servir ali para quando a gente estiver com frio, ele manter a temperatura. Eles também protegem a área dos nossos olhos, através dos cílios, a sobrancelha. Eles têm uma função de proteção no nosso organismo. Então, por isso, eles precisam ser mantidos de forma estável. Então, por isso que essas glândulas sebáceas, elas vão se associar aqui para manter ele hidratado, para que ele permaneça intacto em sua estrutura. Aqui nós vamos ter, né, a estrutura assim, digamos, mais microscópica, que é o que a gente vai visualizar amanhã lá no laboratório. É só isso aqui, tegumentar, uma peça dessa, tá? E aí a gente vê a epiderme com suas camadas, tá? Que são de 4 a 5 camadas que a gente vai ver. E embaixo vai vir a derme, que possui 2 camadas. E inserido na derme a gente vai ter as glândulas sudoríparas écrinas, né? As apócrinas que desembocam no pelo, temos as sebáceas, temos, né, na derme, na segunda camada da pele, nós temos circulação sanguínea, tá? E inúmeras terminações nervosas. Essas célulazinhas aqui que vocês estão vendo, ó, são estruturas nervosas que fazem o quê? Recebem os estímulos do ambiente, né? E aí vão transmitir pelos neurônios sensitivos para que a gente desencadeie alguma resposta. É o corpúsculo de Pacini. O Pacini é o que é pressão e tato, né? Vamos já ver, vamos já entrar em cada um deles, tá? O que eu quero que vocês percebam aqui nesse início é que o sistema tegumentar, apesar de parecer muito simples, ele tem diversas funções, tá?
E para que a gente sabe que a pele ela está sempre se renovando, né? Mais ou menos a cada mês a gente troca, né? Todas as camadas da nossa pele. Então são células que têm uma multiplicação relativamente rápida, tá? Ela vai sofrendo um processo de descamação e já vai sendo substituída por outra camada, porque nós não temos a opção, não seria interessante para nós ficarmos sem a camada que está sendo perdida na descamação, por conta de todas as funções que ela efetua. Então, a gente precisa que ela desencadeie todas essas funções. Então, quando a gente, por exemplo, passa por um tratamento, né, de quimioterapia, que ele tem por objetivo afetar aquelas células que têm uma proliferação exacerbada, né, de mitose, né, de divisão celular, ou seja, são células que estão se proliferando de forma desordenada, sem controle. Então, ele atua nos processos de mitose, de divisão celular, em sua maioria, tá? Dos processos de quimioterapia. Como eles atuam nas células do estômago, né? Elas também não têm uma proliferação rápida. Por quê? Porque o ácido fica ali constantemente agredindo. Então, esses processos de quimioterapia, eles vão fazer com que esses pontos do nosso corpo, que tem uma multiplicação, uma proliferação mais rápida, eles sejam afetados. Então, a gente acaba tendo algumas lesões na pele. Se eu estou tendo uma dificuldade de proliferação dessas células, ela vai perder nas suas funções. Então, por exemplo, uma das funções é evitar a desidratação. Se eu não tenho as células que formam essas camadas de forma correta, eu começo a ter desidratação, a desidratação começa a ressecar a pele, começa a haver descamação em excesso e começa a machucar, consequentemente desencadeia um processo inflamatório. Também, muitas vezes, associados ao tratamento da quimioterapia, a gente tem uma hiperpigmentação. Por quê? Porque se eu estou perdendo as camadas iniciais, porque eu não estou renovando a minha pele, então eu estou ficando mais exposto ao quê? Aos raios solares. O que é que o nosso corpo faz quando a gente se expõe demais aos raios solares e começa a causar dano? Ele produz mais melanina para tentar evitar que esses danos aconteçam. Então tem um processo de hiperpigmentação que acontece, tá? Aumenta essa produção de melanina. Então vai ter os danos, a gente começa a ter lesões, porque todas as funções do tecido tegumentar, elas começam a ser afetadas por esse tratamento, porque as células não conseguem se renovar na mesma velocidade que o quimioterápico ataca essas células, ok? Professor. Oi. As écrinas, elas desembocam direto num poro aqui na epiderme. E as apócrinas, elas estão desembocando aqui, ó, na haste, né, do pelo, tá? No folículo piloso. Oi? Ambas são sudoríparas, tá? Tem outra que desemboca aqui no folículo piloso também, que é qual? É porque estão representadas separadamente, mas pode ter as duas, tá? Que é a sebácea, que desemboca também no piloso, que é para dar o sebo que hidrata o pelo, certo? Esse aí tem a ver com o externo, por isso que não desemboca fora. Então, entrando, né, na composição de fato, saindo dessa parte funcional, tá? A gente tem que a pele é composta por duas camadas. A camada superficial é chamada de epiderme, tá? Dividida em 4 a 5 camadas. Ah, meu Deus, aqui é porque está na animação, mas como não está apresentando, eu retorno. Então, a pele é composta por duas camadas. A camada superficial é o que a gente chama de epiderme, e ela vai ser dividida em 4 a 5 camadas e composta por tecido epitelial proveniente da onde? Que a gente viu que a epiderme é proveniente? Da ectoderme, perfeitamente. Então, ela é proveniente do folheto embrionário da ectoderme, e a camada mais profunda é o que nós chamamos de derme, que já vai ser dividida em duas camadas e é composta por tecido conjuntivo proveniente de onde que a gente viu na aula passada? Dermátomo, exatamente. O dermátomo, ele é proveniente da onde? Mesoderma de que região? Só estou sabendo que está no slide. É do paraxial ou dorsal, né? Ou seja, tem aquela origem dos somitos, tá? Então, a epiderme tem origem na ectoderme e a derme tem origem na mesoderme paraxial
ou aí no dermátomo, tá? Quando a gente tem a separação das regiões dos sumídeos. Mais internamente a pele, nós temos o tecido subcutâneo mais gorduroso, chamado de hipoderme, né? Que faz parte do sistema tegumentar em um aspecto de proteção mecânica, tá? Além de reserva energética e manutenção da temperatura. Então, essa camada gordurosa que a gente tem aqui embaixo, a gente não vai entrar em nenhum detalhe ao longo da aula referente a isso, porque ela tem a função que se associa à função do tecido adiposo. Qual é a função do tecido adiposo? Reserva energética, também tem função de proteção mecânica, né? Então, protege os sistemas internos e também tem a função aí de manutenção da temperatura, funciona como isolante corporal, tá? Então, aqui a estrutura, ó, da pele. Temos a epiderme, tá? Que vai ter de 4 a 5 camadas. Por que de 4 a 5 camadas, professora? As regiões comuns da pele têm 4 camadas. E as mais expostas ao atrito, palma da mão, planta do pé, tem 5 camadas, porque precisam de uma região extra de proteção, uma vez que sofrem muito atrito, tá? Então, vai possuir aí 5 camadas. Logo abaixo nós vamos ter a derme, que tem 2 camadas. Uma camada chamada de papilar e outra reticular, como nós vamos ver. Dentro da derme é que a gente vai ter todas aquelas estruturas, né? Teremos as terminações nervosas, tá? Vamos ter os folículos pilosos e associados a eles a gente vai ter as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas que não estão aqui representadas. Vamos ter irrigação sanguínea, que garante o suprimento dessas células aqui da epiderme, que a gente vai ver que são elas que se mantêm se replicando, tá? Então, por isso que a gente consegue ir renovando a pele constantemente, porque a última camada da epiderme, ela fica constantemente se replicando para ir substituindo as camadas superiores. Oi. Reticular. A papilar. Papilar justamente porque forma aqui, ó, essas papilas, tá? Essas voltinhas aqui. Então, só para vocês visualizarem o aspecto... Oi? A reticular é mais espessa, Entre a papilar e o adipose. Isso, exatamente. Então, aqui é só para vocês visualizarem o corte histológico, tá? Então, nós temos aqui a epiderme. Essa camada aqui mais espessa equivale à camada córnea da epiderme, que a gente vai já entrar, tá? Mas só para vocês verem como ela é espessa, porque ela tem cerca de 30 camadas de queratinócitos mortos, tá? Logo abaixo a gente vê a derme, e aqui a gente visualiza, ó, a camada papilar da derme com essas proeminências aqui papilares, tá? E abaixo vai ser a camada reticular, que contém glândulas sudoríparas, contém os folículos pilosos com as glândulas sebáceas, as terminações nervosas, tá? A irrigação sanguínea, fica tudo aqui na região da derme, é como se ela servisse como suprimento para a epiderme, que é uma região, de certa forma, né, nas camadas superiores, morta, tá? Então, vamos ver aqui como é que funciona a epiderme. Então, a epiderme, como tecido epitelial, ela possui células justapostas, né? Obviamente, por conta da função de proteção mecânica e imunológica, para não permitir que nenhum micro-organismo ultrapasse, para não permitir que a gente sofra impactos por atritos, por choques, tá? É um tecido avascularizado, ou seja, a gente não tem circulação sanguínea na epiderme. Por isso, sempre, né, todo e qualquer tecido que é avascularizado, ele precisa sempre estar associado ao tecido conjuntivo. Por quê? Porque o tecido conjuntivo é um tecido irrigado, né, que vai garantir o suprimento de nutrientes e gases para as células dessa epiderme que não é irrigada por vasos sanguíneos, tá? Então, por isso que se a gente fizer, né, uma lesão a nível apenas de epiderme, a gente não tem sangramento associado. A gente só vai ter sangramento associado se a gente perfurar a derme também, tá? Se for só a epiderme, essa lesão não causa sangramento. Essa epiderme, ela possui elevada taxa mitótica, né? Ela tem uma multiplicação rápida para garantir a renovação da pele completamente em cerca de 4 semanas, ou seja, todas as camadas da pele são trocadas em cerca de 4 semanas, tá?
É um epitélio pavimentoso, característico, né, do tecido epitelial. Então a gente tem um achatamento das células extremo, é estratificado porque apresenta várias camadas de células e queratinizado. A maioria das células que compõem a epiderme são queratinócitos, tá? Que produzem a proteína queratina, que é impermeável à água, né? Ou seja, está associada àquela função principal de garantir e evitar a perda de água para o meio ambiente. Então a epiderme é composta por queratinócitos, né, dos tipos de células que a gente encontra na epiderme. A gente tem, em sua maioria, os queratinócitos, que são ricos em queratina, que é essa proteína fibrosa, que confere a característica de proteção da epiderme. A queratina tem só a função de evitar a desidratação, a perda de água? Não, ela também tem a função de proteção, porque é uma proteína fibrosa, então ela forma redes fibrosas que conferem essa proteção mecânica, tá? Cadê? Tem regiões de mais contato, as regiões que têm mais contato têm 5 camadas e as demais regiões da pele vão ter 4 camadas, como eu mencionei. Além dos queratinócitos, nós também temos os melanócitos, que são os responsáveis por produzirem melanina. Essa melanina entra nos queratinócitos e protege essas células da luz solar. É isso também que vai conferir a cor da pele, né? Algumas pessoas produzem mais melanina do que outras, tá? Nós temos também as células de Langerhans formando aqui a epiderme, e elas estão envolvidas na proteção imunológica e são facilmente destruídas por radiação ultravioleta. Então a melanina, ela também tem o papel de proteger imunologicamente o organismo. Por quê? Porque ela impede as células de Langerhans de serem degradadas, tá? Essas células de Langerhans, elas têm um papel imunológico da mesma forma que as células fagocitárias. Ela é, na verdade, uma derivação de uma célula dendrítica, tá? Então ela tem prolongamentos e aí quando vem algum micro-organismo, alguma coisa que tenta atravessar a barreira primária, ela já atua nesse combate a esse micro-organismo, fazendo ali a fagocitose, destruindo o organismo. E também temos algumas células chamadas de células de Merkel, tá? Essas células de Merkel, elas têm a função de se conectar com nervos vindos da derme e estão relacionadas à sensibilidade tátil, ou seja, a sensação do tato, né? O sentido do tato. Então nós temos alguns discos nervosos, temos vários, né, que a gente vai ver, mas tem um específico que é chamado de disco de Merkel. Quando ele se associa a essa célula de Merkel, ele forma o corpúsculo de Merkel, que tem um dos papéis de sensibilidade aí na região da epiderme, tá? Então, as camadas que a gente vem mencionando da epiderme se definem como camada basal, que vai ser a camada mais profunda, em que a maioria das células são queratinócitos, tá? Essas células, elas ficam se multiplicando para permitir a renovação celular. Por isso que quando a gente tem um dano grande nela, isso não permite a regeneração da pele e necessita de um enxerto de pele para o local lesado, tá? Elas são células não achatadas, é uma camada não achatada com formato na realidade tubular. A gente vai ver que existem diferenças de morfologia, o que foi que a gente viu? Em todas as camadas da epiderme, a maioria das células que estão presentes são o quê? Queratinócitos. Esses queratinócitos se encontram todos iguaizinhos em todas as camadas? Não. Essa camada basal, que é responsável pela proliferação, eles vão ter um aspecto tubular em uma única camada, tá? Então eles vão ter esse aspectozinho mais tubular, vão ter uma única camada e vão aí se multiplicando para ir renovando a pele. Se nós temos, né, por uma queimadura, por alguma lesão extensa em alguma parte da nossa pele, a gente impede o contato de regiões muito distantes e aí a gente só consegue regenerar essa pele se a gente adicionar um enxerto de pele, né, que pode ser do próprio organismo, tá? Halogênico, né, que é do próprio organismo. E aí você bota essa camadazinha basal, que é rica em células tronco, tá? Que ela vai começar a se proliferar. Oi? Essas células de Langerhans, por exemplo, eles acham estranho quando assim, tem a relação imunológica com a questão de jeito? Não. Não são as células de Langerhans, Quando a não. pessoa faz um Um enxerto.
que não é do indivíduo, né? São as próprias células da derme, né, que vai ter o contato, e as células de defesa do organismo que possuem um MHC. Toda resposta de rejeição, que é todo tipo de enxerto, é um transplante, tá? Não é só órgão, não. Até tecido é um transplante. Todo processo de rejeição envolve a resposta de células imunes pelo MHC. Então, é apresentado um antígeno daquele enxerto. Por exemplo, nem sempre a gente tem no indivíduo um pedaço de pele disponível para fazer o enxerto. Então, tem que pegar o quê? A pele da tilápia. Não utilizam a pele da tilápia para ajudar nesse processo de regeneração? Então, a pele da tilápia, Ave Maria, é mais externa ainda do que um indivíduo da mesma espécie. Então, quando coloca ali, pode ter um processo de rejeição, porque encontra o antígeno da tilápia, o MHC reconhece e começa a atacar ali o sistema, tá? Então, é a nível de derme, principalmente com a ação dos macrófagos, certo? Porque o Langerhans está na epiderme. Se essa epiderme foi removida, ela não tem Langerhans, entendeu? Quem está na derme é os macrófagos, entendeu? Então, essa camada basal é a que é responsável pela proliferação, tá? Elas têm um formato tubular. Acima dela a gente vai ter a camada espinhosa, que vai ter os queratinócitos, mais células de Langerhans e melanócitos, tá? Acima da camada espinhosa a gente tem a camada granulócita, que vai ter aí cerca de 5 camadas de queratinócitos, contendo grânulos lamelares de queratina e hialina. Então, quando chega nesse nível, né, nessa camada da epiderme, a granulosa, esses queratinócitos que ficam produzindo ali queratina, passam a produzir, além da queratina, a hialina. Vocês sabem que a hialina faz parte da composição das cartilagens, né? Então, essa hialina interage com a queratina e começa a formar grânulos, tá? Esses grânulos são chamados de grânulos lamelares, e aí eles vão se acumulando. E à medida que esses grânulos vão se acumulando, eles vão desencadeando a morte daquelas células, tá? Para quê? Para que chegue na camada superior, aqui é a camada mais externa, que é a camada córnea. E a camada córnea, ela tem cerca de 30 fileiras de queratinócitos achatadíssimos e mortos, tá? Eles morreram justamente pelo acúmulo ali daqueles grânulos lamelares que foram bloqueando todas as funções metabólicas que acontecem a nível de difusão dentro da célula. Então, foi impedindo a transferência, né, a comunicação entre essas células. E aí as células morrem e começam a formar as fileiras, as camadas dessa camada córnea, tá? Naquelas regiões muito expostas ao atrito, né, palma da mão, planta dos pés, a gente tem a quinta camada. E onde é que essa quinta camada se localiza? Ela vai ficar entre a camada granulócita e a camada córnea, tá? É o que a gente chama de camada lúcida. Essa camada lúcida vai ser composta por queratinócitos pavimentosos vivos com um núcleo citoqueratinizado. Então, essa queratinização que vai acontecendo, o acúmulo, né, dos grânulos lamelares, na camada lúcida, além disso, o próprio núcleo ele começa a ser queratinizado. Então, a célula vai, né, à medida que for subindo as camadas, ela vai acabar morrendo de qualquer forma. Então, ela só existe, né, nas regiões que são muito expostas ao atrito, como a palma das mãos e a planta dos pés. Então, não, a camada córnea não tem célula viva, todas as células são mortas. São 30 fileiras de células mortas, bem achatadinhas, tá? São essas células que vão se empilhando uma em cima da outra. Então, ela chega à epiderme através da célula de Merkel. A célula de Merkel, ela fica ali na camada basal, tá? Então, ela fica na camada basal e o disco de Merkel, ele chega ali na célula de Merkel para formar o corpúsculo de Merkel. Então, ele tem a sensação... Sente. É por isso que, às vezes, tem aquele pessoal que pega a agulha e bota pelo pé, aí não sente nem dor nem sangue, né? Não pega a basal, então. É. Não, pode pegar a basal, não pega a derme. Mas é porque pega na basal não pode vir de Merkel?
Não, a dor, eu estou falando da circulação, né? Não sangra porque na epiderme, seja da camada basal, que é rica em células, até as outras camadas, não tem irrigação sanguínea. Então, se furar até a camada basal, furou o queratinócito que está se proliferando na camada basal, mas não vai sangrar porque não tem irrigação sanguínea. Só vai sangrar se atingir a derme. Mas a dor a gente sente aqui a nível mínimo de toque, né? Porque ela consegue receber esses sinais de toque mínimos possíveis, a gente vai já ver, né, dessas terminações. Tem duas que são superficiais, que ficam em contato com a camada basal da epiderme, portanto, qualquer toque mínimo que seja, a gente consegue sentir, por conta dessas duas terminações que ficam a nível de camada basal da epiderme, e o restante das sensações, elas vão mais para as terminações que ficam na derme. Só que elas sentem o que está acontecendo na camada basal da epiderme, mas elas não estão na epiderme, entendeu? Pronto, tem aqui a camada basal da epiderme, elas estão grudadas nela, ou seja, elas pertencem à derme, tá? E estão grudadas na epiderme, é por isso que a gente consegue ter as mais variadas sensações do tato, ok? Eu não escutei, não. Esses sinais, tem um sinal que tem dois tipos, né? Tem aquele sinal de carro que é tipo relieve, né? Sim. Aí tem o que são artérias, que dá pra... É que tem um acúmulo, né? Que tem justamente o acúmulo de melanina. Aí é justamente alterações que existem na pele. Por exemplo, essas que são mais protuberantes, né? É porque a gente tem uma proliferação exacerbada em determinado ponto. Aí acaba formando o carocinho. Aí esses que são mais escuros dos sinais é porque a gente tem uma proliferação de melanina nesses pontos. Quando a gente se expõe demais ao sol, o que é que a gente vê? A pessoa que fica se expondo constantemente ao sol, ela vai aumentando a quantidade de sinais, né? Por quê? Porque chega uma determinada hora que o corpo não consegue... ela se expôs ao sol, bronzeou muito. Aí quando começa a regenerar a pele, não vai ser todos os pontos que vai conseguir regenerar completamente. Então vai ficando. Aqueles que ficaram hiperpigmentados, e aí vai acumulando, a melanina vai acumulando, e a pessoa vai ficando cheia de sinais, né? De exposição solar. Oi. Não é um... que fica com... Eu acho que eu sei o que tu está falando, umas manchinhas. Acho que minha avó tinha, que é o sinalzinho vermelho, né, de sangue, o marronzinho, e ficam umas partezinhas brancas, né? Realmente eu não... Eu acho que deve ser falha, então, dos melanócitos nessas regiões, tá entendendo? Mas estou supondo, eu não vi nada desse ponto, não. Mas eu me lembrei agora, eu lembrei da minha avó. Então, aqui, ó, para vocês visualizarem as camadas da epiderme, tá? Visualizem que aqui é a camada mais superficial, ou seja, que está em contato com o meio externo, e essa camada aqui é a camada mais profunda, que está em contato com a derme, tá? Então, observem aqui, ó, que a gente tem nessa camada mais profunda, o que a gente chama de camada basal, que é uma única camada de células, tá? Oi? Desculpa, porque na mesma aula da professora mandou para mim, eu não escutei bem a pergunta era sobre o sinal? Uns sinais brancos de pessoas idosas que aparecem, né? Vai ficando com um monte de pontinho branco. Aí eu não sei se é falha já, né, da função dos melanócitos. Aí fica sem pigmentação, mas eu não tenho certeza não. É isso mesmo. Pois é, vai ficando uns pontinhos brancos. Eu acredito que seja falha dos melanócitos, mas eu não tenho certeza não. Então a primeira camada mais profunda é a camada basal, que é rica nessas células queratinócitas, tá? Só tem queratinócito? Não. O que é que a gente vai ter na camada basal também, ó? A gente vai ter a célula de Merkel, né? Essa célula de Merkel, ela faz o quê? Ela interage com o disco de Merkel, que é uma das terminações nervosas que está relacionada à função do tato. Então, essa terminação nervosa, ela está aqui na derme, tá? Mas ela precisa interagir com a célula de Merkel para conseguir captar esse sinal, ser o receptor desse sinal tátil, tá? Então, tem aqui, ó,
É uma região em que as células estão constantemente em divisão. A célula está realizando aqui a mitose, ó. Então ela está se dividindo, é ela quem é responsável pela regeneração da pele, porque ela vai constantemente se dividindo, ou seja, vocês conseguem visualizar que ela vai empurrando as outras células para cima e assim a gente vai formando as outras camadas. Nós temos também alguns melanócitos na camada basal. Observem aqui, é porque está tão claro que não... Deixa eu aumentar. Aqui, ó, esse melanócito, que ele tem como se fossem umas perninhas, a gente vai já ver a estrutura dele, tá? Porque ele tem prolongamentos por onde ele vai secretando a melanina. E aí essa melanina ele vai secretando, vai liberando ela no espaço intersticial e vai entrando dentro das células dos queratinócitos, que começam a mudar a sua morfologia, ó, e aí vai acumulando para proteger essas células da radiação ultravioleta, tá? Passando da camada basal, a gente sobe para a segunda camada, que vai ser qual camada? A camada espinhosa, tá? Ou estrato espinhoso. Então, a camada espinhosa, a gente já passa aí a ter algumas camadas de queratinócitos, e esses queratinócitos, eles mudam a sua morfologia, eles deixam de ser mais tubulares e passam a ser mais redondinhos, porque eles começam a acumular a queratina, que é essa fibra que vai formando essas redes. Dentro dessa camada espinhosa, além desses queratinócitos mais redondinhos, né, a gente vai ter células de Langerhans, que são essas células fagocitárias de defesa. Vamos ter alguns outros melanócitos, que não estão aqui representados, produzindo ainda mais melanina, tá? E aí, à medida que vai subindo, entra agora na terceira camada, né? Ou terceiro estrato, que é a camada granulócita. Nessa camada granulócita se chama aqui assim por quê? Porque esses queratinócitos, eles vão começando a mudar a sua morfologia para uma morfologia mais achatada, e dentro deles, além da produção da queratina, vai sendo produzida queratina e hialina, que se conectam, é como se fossem moléculas que têm afinidade. Então elas interagem formando os grânulos de queratina e hialina, que é o que a gente chama de grânulos lamelares. Então essa camada é chamada de granulócita, porque se você pegar a célula e observar dentro, tem vários grânulozinhos, tá? Se for uma região muito exposta a atritos, a gente tem a camada extra, que é o que a gente chama de camada lúcida, né? Essa camada lúcida, as células já iniciam um processo de morte, por quê? Porque o núcleo da célula, ele começa a queratinizar, é a citoqueratinização. Então, em vez dos grânulos ficarem aqui só no citoplasma, quando passa para a camada lúcida, a gente já consegue ver o núcleo também todo incorporado de queratina. Então, as células começam a morrer nessa camada. E aí, com a morte completa dessas células, desses queratinócitos, cada vez ou mais achatados, né? Nós chegamos à última camada, a camada mais superficial, que é a camada córnea, ou extrato córneo, que vai ter cerca de 30 fileiras de queratinócitos extremamente achatados, tá? Que vão aí formar essa camada de proteção mais externa. E todos esses queratinócitos aqui são queratinócitos mortos, tá? Então eu botei aqui esse esqueminha só para vocês visualizarem, tá? O que é que vai acontecendo para que as camadas da epiderme sejam substituídas, tá? A gente tem células novas aqui na camada basal, que são células tronco, constantemente sofrendo divisão celular, ou seja, se proliferando, e consequentemente, quando elas vão se multiplicando, elas vão empurrando as outras camadas para fora. Então, quando ela vai empurrando essas camadas, né, ela empurra a camada aqui superior, que ela acabou de sintetizar, para a camada espinhosa, e aí nessa camada ela começa a mudar a sua morfologia devido ao processo de queratinização, ou seja, começa a produzir e secretar queratina, e aí vai empurrando para as camadas subsequentes, né, que vai tendo o acúmulo dos grânulos, depois o acúmulo no núcleo da célula, até que seja causada a morte
dessas células para formar a camada córnea. Então, como é que isso acontece? Multiplicou aqui, sofreu o processo de queratinização, que vai desde a espinhosa até a granulosa, acaba substituindo essas camadas superiores. Se eu estou empurrando, se eu estou substituindo as camadas superiores, o que é que vai acontecer com a camada mais superficial? Vai começar a descamar, né? Então, a gente vai perdendo células e mais células da camada da epiderme sem nem sentir, tá? É um processo natural de descamação. E quando você fala da pele, qual a diferença, no caso, assim, estrutural que a gente vê da pele da mão e dos pés, para conseguir diferenciar, no caso? Estruturalmente é isso aqui, ó. Por exemplo, se você fosse ver um corte histológico, não tem essa diferença grotesca, não. Na camada da pele, a gente vê que tem uma linha aqui, separando o extrato granuloso, que tem os granulozinhos, do extrato córneo, que é a camada lúcida. Então, a gente vê que tem uma região que não tem características histológicas idênticas, nem com a córnea, nem com a granulocítica. Tá? Quando a gente observa, tem essa diferenciação nuclear, né? No núcleo, que tem esse acúmulo de queratina. Então, se eu pego o corte daqui, eu vou ver que tem a camada lúcida. Se eu pego do braço, eu vejo que não tem camada lúcida, entendeu? Então, é só essa separação mesmo das camadas, tá? Obviamente, se eu pego, por exemplo, tem também, né, muita diferença. Se eu pego a separação de uma pele mais grossa, né? Então, se eu pego uma pele aqui do joelho, que ela é mais grossa, e pego uma pele mais aqui dessa região, que é mais fininha, né? Então, se eu faço o corte, eu vou ver uma camada córnea mais espessa, onde a pele é mais grossa, né? Uma camada espinhosa mais espessa, onde a pele é mais grossa. E naquela que a pele é mais fina, a gente vê uma camada mais delgada, certo? Tem também essas diferenças entre as peles mais grossas e mais finas, mais delgadas. Então, partindo da epiderme, né? Aqui é só para vocês verem, ó, como é a estrutura das células da epiderme, tá? Então, aqui eu tenho o queratinócito, que ele tem essas proeminências membranosas, né? Que vai secretar a queratina. As células de Langerhans têm a estrutura, de fato, de uma célula dendrítica, né? Uma célula fagocitária. Temos o melanócito, que é como se fosse uma aranha, né? Ele tem vários prolongamentos para justamente ele ir entrando aqui, ó, nos espaços intercelulares, tá? Porque quando ele vai entrando aqui, ele vai fornecendo essa melanina que ele vai secretando. E aí a melanina vai entrando dentro dos queratinócitos para poder protegê-los da radiação ultravioleta. E por fim, a gente tem a célula de Merkel, que fica localizada na camada basal, que vai fazer a interação com o disco de Merkel, que está relacionado à sensação tátil, ok? Então, partindo da epiderme, a gente entra na derme, tá? Então, entre a epiderme e a derme, existe uma membrana basal, tá? Que as une firmemente, que é chamada de que são estruturas chamadas de hemidesmossomos. Quando vocês viram lá a histologia do tecido epitelial, vocês viram que tinha várias junções comunicantes, né? Então, tem várias. E dentro, unindo a epiderme e a derme, a gente também tem uma dessas junções, vamos ver se são tecidos epiteliais. Mas nessa junção epiderme e derme, as junções que nós temos são chamadas de hemidesmossomos, tá? Esses hemidesmossomos estão localizados numa estrutura chamada de membrana basal, que funciona como se fosse uma cola. Então, eu tenho ali a camada, não confundam, tá? Eu tenho a camada basal da epiderme e logo abaixo da camada basal da epiderme eu vou ter a membrana basal que cola a epiderme à derme, ou seja, a camada papilar da derme. Eu não sei como é que a gente... eu vi esse... Eu pensei que era o documento lá da reunião, eu vi, mas... Eu não sei como é que a gente vai fazer, não. Amanhã? É hoje? Ah, menos mal, porque aí termina amanhã. Ou então vamos terminar... Não sei se eu termino o derme, porque aí vai quebrar. Acho que dá pra terminar a derme, aí depois, amanhã a gente vê os anexos. Pronto, pois aí, a gente tem a epiderme.
epiderme, logo abaixo dela a lâmina, a membrana basal, que é cheia de hemidesmossomos, que une a epiderme à derme, tá? A derme está logo abaixo da epiderme e é formada por um tecido conjuntivo resistente devido à grande quantidade de fibras elásticas e colágenas. Além disso, a derme possui poucas células como fibroblastos, né, para ficar sintetizando essas fibras, adipócitos e macrófagos, mas na transição entre a derme e a hipoderme. Então, as fibras que são maioria na derme formam uma malha entrelaçada que confere uma grande resistência elástica à derme, permitindo que esta possa se esticar e retrair com facilidade, né? Se eu engordar, a minha derme vai esticar, se eu emagrecer, ela também vai diminuir. Ela tem essa capacidade devido à abundância dessas fibras, tá? Então, a derme é composta por duas camadas, apesar de ser bem mais espessa que a epiderme. Então, a mais superficial é o que a gente chama de papilar e a mais interna é a reticular. Então, qual é a primeira diferença que a gente vê entre epiderme e derme? Epiderme é rica em Epiderme é rica em queratinócitos, né? E a derme é rica em fibras colágenas e elásticas, certo? Então a gente tem essa primeira diferença entre as duas. A segunda é que a epiderme é formada por 4 a 5 camadas. Já a derme, apesar de mais espessa, ela é formada por apenas 2, tá? A mais superficial é a papilar e a mais interna é a reticular. A camada papilar é formada por papilas de tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras que realizam a fixação da derme com a epiderme logo acima. Todas essas papilas são altamente vascularizadas, formando o plexo subpapilar, que é essencial para suprir gases e nutrientes para a epiderme. Então, é esse ponto da camada papilar que vai nutrir com nutrientes e gases as células vivas das camadas da epiderme, tá? Então, aqui é só para vocês verem, né? Essas fibras que formam a nossa derme. Então, nós temos as fibras elásticas, que são mais fininhas, e temos as mais espessas, que são as colágenas. Essas bolinhas escuras é o núcleo dos fibroblastos que estão secretando essas fibras, tá? Então, eles não aparecem a sua delimitação da membrana, né? Mas aparece um núcleozinho pigmentado. Então, nossa derme é rica em fibras, seja na camada papilar, seja na camada reticular, tá? Só que na papilar, a gente vai ter uma quantidade maior aqui de fibras que se dispõem de forma a formar papilas. Isso para ajudar a membrana basal, né, que funciona como uma cola junto com os hemidesmossomos, a unir a derme à epiderme. Por quê? Vocês concordam que se eu pego duas coisas retas e coloco assim, eu tenho menos adesão do que se eu pego duas coisas e faço assim, né? Então, elas têm essa camada, como se fossem as vilosidades do intestino, para garantir um encaixe entre a epiderme e a derme, para que elas permaneçam unidas. Então, aqui é só para vocês verem, né, uma pele jovem. Ela vai ter a abundância de colágeno, de fibroblasto, de elastina e os fibroblastos secretando essas fibras, né? Quando a gente vai envelhecendo, o que é que vai acontecendo? A gente vai perdendo colágeno, vai perdendo também as fibras elásticas, e aí a gente perde a estruturação dessa derme. Quando eu perco a estruturação dessa derme, eu acabo puxando a epiderme, e aí que nós vemos os sinais de envelhecimento, né? As rugas, as linhas de expressão, tá? A segunda camada da derme é a camada reticular, que é a mais espessa da derme e vai ser composta por tecido conjuntivo denso não modelado. Então, o que é que mudou da papilar para a reticular? A papilar é tecido frouxo, a reticular já vai ser denso não modelado. Quando vocês puxam lá para a parte histológica, vocês lembram que o frouxo, ele tinha uma concentração de colágeno tipo 2 e 3, que são menos espessos, menos densos do que o do tipo 1, que é o que está em maior frequência lá no reticular, né? Que é o do denso não modelado. Então, tem essas variações das fibras e também de quantidade, que dá para a gente ver em algumas imagens, que vocês vão já ver. Isso. Isso, exatamente. Então, a gente vai ter essa camada, ela também possui um plexo vascular, que é o chamado plexo cutâneo,
que irriga as células da derme e também tem função na regulação da temperatura. É graças a esse plexo vascular do nosso tecido tegumentar que existe na derme que a gente tem o controle da temperatura que eu mencionei no início. Se eu preciso perder calor porque o meu corpo está superaquecendo, eu vou vasodilatar o plexo vascular cutâneo, tá? Então, para perder calor para o ambiente. Se eu estou num ambiente frio e eu quero manter a minha temperatura, eu vou vasocomprimir o plexo vascular cutâneo. Para quê? Para impedir a perda de calor para o ambiente, certo? Assim, quanto mais sangue o plexo enviar para a pele, perdemos calor para o meio e o corpo resfria. Já quando se quer aquecer o corpo, o contrário ocorre, né? Então, além das fibras de resistência e da vascularização, a derme também é inervada, possuindo uma série de receptores especializados. Dentre esses receptores que existem na derme, né, nós temos os corpúsculos de Meissner e Merkel, que estão presentes na derme papilar e são responsáveis pela sensação de tato. Eles estão interagindo diretamente ali com a camada basal da epiderme, tá? Recebendo todos os estímulos externos que chegam na epiderme. Temos também o corpúsculo de Ruffini, que está presente na derme reticular e são responsáveis pela sensação de distensão. E temos também os de Patini, que está presente na derme reticular e são responsáveis pela sensação de vibração, tá? Além dessas quatro estruturas, a gente também tem as terminações nervosas livres, tá? Que estão presentes na derme em suas duas camadas, na papilar e na reticular, e são responsáveis pelas sensações mecânicas, térmicas e de dor. Na derme também há a presença dos nervos desses receptores, nós temos vasos linfáticos, temos células do sistema imune, temos mastócitos, além dos macrófagos, né? Nós temos glândulas de sebo, glândulas sudoríparas e também temos algumas células musculares lisas, especificamente a que está relacionada à formação do músculo eretor do pelo, certo? Então, diferenças entre a camada papilar e camada reticular. A papilar é tecido frouxo, enquanto a reticular é denso não modelado, certo? Na camada papilar nós encontramos os corpúsculos de Meissner e de Merkel, tá? Enquanto na reticular nós encontramos os de Ruffini e de Patini, e as terminações nervosas livres podem terminar ali na camada reticular ou na camada papilar. Nós temos em ambas as camadas, certo? Além disso, as glândulas também estarão podem estar em ambas as camadas, seja na papilar ou na reticular, e os folículos pilosos também, tá? Podem estar em ambas as camadas, então isso constitui a nossa derme. Ela tem uma estrutura fibrosa, que garante a sua resistência e a sua função de proteção mecânica do organismo, além também da elasticidade através das fibras elásticas. Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui a derme, tá? Que é essa parte rosinha. Então, observem na representação que a camada papilar, ela é mais clarinha, como se as fibras que a formassem não fossem tão densas, né? Tão espessas. Já quando a gente parte para visualizar a camada reticular, a gente já vê ela mais escura, porque contém fibras mais densas e espessas, que é a camada mais resistente da derme. Dentro dessa camada da derme, a gente observa, né, as terminações nervosas, sejam os de Patini, Ruffini, as terminações nervosas livres, os discos de Merkel, né, os corpúsculos de Meissner, temos o plexo vascular cutâneo. Então, nós temos todas as estruturas que compõem a derme, que especificamente os órgãos acessórios do nosso sistema tegumentar inseridos aqui dentro da derme, tá bom? Então, aqui é só a imagem, né, histológica, para que vocês visualizem que de fato é assim, ó, a camada papilar, ó, cheia de vilosidades, interagindo com a camada basal da epiderme. Observem, não dá para visualizar direito por conta da luz, mas logo abaixo da camada basal da epiderme tem uma linhazinha que é como se delimitasse a epiderme da derme. Essa linha é o quê? Essa linha é a membrana basal, que atua junto com os hemidesmossomos, colando a derme e a epiderme, tá? Aqui a gente visualiza que ela é menos densa, porque contém fibras diferentes de colágeno do que a camada reticular.
Quando a gente olha para a camada reticular, a gente vê que essas fibras colágenas elas são mais espessas, né, mais densas, então confere mais resistência nessa região. Aqui nesse corte não tem nenhuma representação nervosa, nem de glândula, nem de folículo, mas tudo isso está inserido aqui na camada da derme. Ok, pessoal? Pronto, pois amanhã a gente continua, certo?